Olá meus amigos, meu nome é Jimmy Dagle, sou advogado criminalista e estamos mais uma vez aqui neste canal para tratarmos de assuntos ligados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. Dando sequência aos nossos estudos sobre a teoria do crime, a teoria do delito, vamos falar agora sobre o que seria o segundo movimento da evolução do conceito de teoria, ou melhor, do conceito de crime ou do conceito de delito. E esse segundo momento é chamado de causalismo valorativo ou de neokantismo. Nós falamos inicialmente do causalismo naturalista e agora falamos sobre o causalismo valorativo. O que seria, portanto, esse causalismo valorativo? Ele foi uma espécie de ornamento ao sistema Leeds-Belin que nós tratamos. Ou seja, ele manteve a estrutura do sistema Leeds-Belin, ou seja, tratando o delito com os elementos da ação, da tipicidade, da antijuridicidade e da culpabilidade. Porém, a estes elementos empreendeu novos conceitos, novas compreensões, ou mesmo adicionou outros requisitos ou outros elementos a estes que já existiam. Então, eles viram, primeiramente, que o positivismo ele era incompleto, porque o crime ele não é somente um fenômeno da natureza, um acontecimento que pode ser evidenciado pelos sentidos, provado pelos sentidos, experimentado pelos sentidos. Não, o crime é também um fenômeno social e por ser um fenômeno social inserido dentro da realidade valorativa do homem, ele precisa então ser valorado. Eles perceberam que em diversos crimes, mesmo no tipo penal, que em tese seria um elemento objetivo tão somente, havia vários elementos ali dentro do tipo que eram de ordem subjetiva, que precisavam ser valorados, como, por exemplo, o animus injuriandi no crime de injúria, o animus do lucro nos crimes patrimoniais, né, em que se tinha como requisito a obtenção do lucro, enfim. Então eles viram, esses elementos, eles precisam ser valorados. Portanto, eu não posso entender aqui o crime apenas como uma subsunção objetiva do fato à norma. É preciso, dentro dessa, mesmo até do que entendemos como da tipicidade ou da ação, ou mesmo da compreensão da culpabilidade, nós inserirmos esses pontos de valoração. E por isso mesmo eu separei aqui para vocês compreenderem melhor que onde ocorreram essas alterações. As alterações ocorreram no campo da ação, no conceito de ação, da tipicidade, da antijuridicidade e da culpabilidade. Na ação, ficou demonstrado que a ação não é, como eu disse e repito agora, um acontecimento de um fenômeno da natureza tão somente. Ele não é uma ação, em outras palavras, vou tentar assim ser bem claro, do crime, ela não se perpetra apenas de forma positiva, numa ação propositiva, de forma comissiva, mas também de forma omissiva. É dizer, nas omissões ou nos crimes cometidos por omissão, você precisa valorar aquela omissão, porque a omissão é um não fazer. Pensa bem, eles trabalhavam sempre com o conceito de ação, 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 tá? E quando eu não faço nada, quando eu fico, por exemplo, parado e deixo algo acontecer, é preciso que se faça a valoração
dessa omissão. Portanto, na ação é também necessário que haja uma valoração da conduta. E os crimes omissivos foi que levaram os juristas da época a atentarem sobre este detalhe e então pretenderem a valoração da conduta desde a análise da ação, para saber se essa ação se essa conduta seria, então, poderia ser considerada crime, por assim dizer. Um outro elemento que eles interpretaram de maneira diferente, complementando, foi o da tipicidade. Na tipicidade, o causalismo que nós tratamos, naturalista, ele tratava a tipicidade como algo, como eu disse, muito objetivo. Uma espécie de subsunção objetiva. Mas, repetindo o que disse, mesmo o tipo penal contém elementos objetivos. E nesse sentido, você precisa, portanto, valorá-lo como diz respeito aí ao ânimos do agente. Foi também modificada a compreensão da antijuridicidade, porque a antijuridicidade ela tinha uma prevalência na sua análise formal, ou seja, era antijurídico aquilo que estava em desacordo com a lei, com o ordenamento jurídico. Pois bem, mas eles perceberam que era necessário avaliar a lesão, a efetiva lesão ao bem jurídico. Porque podia ser que eu agisse contrariamente à lei, ou ao ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico não me permitisse fazer o que fiz, mas não houvesse uma lesão efetiva ao bem jurídico, uma violação do bem jurídico naquele momento. Então, eu precisava valorar isso, preciso valorar. Essa interpretação teleológica se incorporou, portanto, ao conceito, à compreensão que deveríamos ter da antijuridicidade. E, por fim, a culpabilidade, onde eles, aos elementos da relação psicológica entre o fato e o autor e a imputabilidade, adicionou a reprovabilidade. Eles compreenderam que era necessário, porque não era suficiente mais estes dois elementos de que falei, adicionar uma avaliação das circunstâncias em que estava inserido a conduta do agente. É dizer, eles precisavam avaliar o entorno, o contexto, para saber se aquela ação de fato era reprovável, se ele não teria como agir de uma outra forma. A crítica que se fez, ou se faz ainda, a essa fase, que seria o neocantismo, trazida por Bernard Schumann, é que ele acabou misturando nos diversos pontos sistemáticos da compreensão do conceito de delito elementos subjetivos que deveriam estar num momento de valoração subjetiva e elementos objetivos que deveriam estar, portanto, num outro momento de avaliação. Por assim dizer, imagine-se que causas de justificação que excluiriam aí a antijuridicidade, muitas vezes com essa compreensão você estaria trabalhando dentro da culpabilidade e vice-versa. Algo que seria para excluir a culpabilidade, na verdade, era uma causa de justificação, uma excludente de antijuridicidade. Então, acabou-se por misturar e tirar do preciosismo sistemático que eles estavam buscando essas noções, essas análises.
Posso até, assim, ipsis literi, dizer aqui o que Schunemann dizia. Ele falava, isso pressupõe colocar num mesmo momento sistemático, na culpabilidade, por exemplo, a culpabilidade, elementos desiguais como a imputabilidade e o dolo, que deveria, na verdade, ter sido analisado lá atrás e não ali, na tipicidade. Nós vamos ver isso no finalismo, porque o finalismo trouxe isso. E não na culpabilidade. Ou as causas excludentes de culpabilidade, que muitas vezes eram consideradas previamente de forma confusa como causas de justificação, que seria excludente de licitude. Ou mesmo até de exclusão de pena. Então, isso melhorou um pouco a compreensão analítica do delito, sim, porque trouxe esses elementos valorativos que são indispensáveis para a análise do crime, enquanto conceito dogmático, científico. Todavia, elas ainda estavam, digamos, misturadas, bagunçadas. E o finalismo acabou, nós vamos falar no próximo vídeo sobre isso, por sistematizar melhor estes elementos, os momentos valorativos de cada um dos passos que se tem de dar para analisar e verificar se houve ou não um crime. Então, espero que vocês tenham entendido. Tá? Bom trabalho, bons estudos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nossas redes sociais. Um abraço.